Bom, meus irmãos, bom dia. Para quem está no YouTube, eu queria falar um pouco sobre a aplicação do texto, a relação da ideia central, da redenção e de questões atuais. Aplicar o texto não é uma coisa fácil, é algo muito envolve, vários aspectos, né, então eu vejo que há uma dificuldade, sempre terá, dificuldades nesse aspecto da aplicação. No ponto da leitura, da explicação, nós parece que nós desenvolvemos bem, mas quando nós vamos aplicar, sempre há uma confusão de pregadores de como aplicar, né. Bom, se você está no canal YouTube e não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva, ative o sino para você receber as notificações e não esqueça de acessar academiadospositor.com.br, que é uma plataforma específica de treinamento de pregadores. Você vai investir R$19,90 por mês, você vai ter acesso ilimitado. E olha que a gente tem trabalhado, só no mês de março e abril, nós acrescentamos 6 disciplinas novas com homens bem experientes, professores bem experientes para o treinamento de pregação. Mas vamos lá, vamos falar sobre a aplicação do texto, essa relação da ideia central, da redenção e de questões atuais. Eu creio que será bem proveitoso as dicas que eu vou passar aqui. A primeira coisa, quando nós explicamos o texto, nós trabalhamos a questão da exegese, nós conectamos essa exegese à teologia bíblica, e aí agora nós chegamos na fase de aplicação do texto. E antes de aplicar um texto, nós devemos estar atentos à relação entre lei e graça, ou seja, identificar a graça no Antigo Testamento e identificar a lei no Novo Testamento, para a gente não cair nos erros de legalismo ou antinomismo. Quais seriam os erros de legalismo e antinomismo? O legalismo é quando nós queremos deixar Deus devedor do homem, através de alguma prática moral. E o antinomismo é quando nós temos confiança na graça, mas nós não aplicamos a graça a uma vida de santidade. Ou seja, a graça se torna simplesmente um subterfúgio para que a gente continue pecando. E Paulo, em Romanos 6, vai dizer para a gente, olha, não é porque vocês estão debaixo da graça que vocês vão continuar pecando? De modo nenhum. Então, Efésios 1:4 diz que nós fomos eleitos para a santificação. Então, nem o legalismo, nem o antinomismo são coisas que nós precisamos evitar no momento que a gente aplica o texto. A justiça de Cristo deve estar evidente na aplicação do texto. Bom, aqui eu peço uma atenção. Aplicar não é extrair lições do texto em si, né? Então, às vezes, a aplicação ela não se torna contemporânea porque quem está aplicando está extraindo lições do texto em si. Não, a aplicação não é extrair lições do texto em si, mas é transpor a ideia central do texto, o texto e a teologia redentiva para a atualidade. Porque se eu aplicar um texto extraindo só o que ele diz para aquela época e não trazer ele para hoje, não puxar as questões doutrinárias e práticas que estão naquele texto para os dias atuais, então eu não preguei. Porque pregar é um processo de interpretar o texto para hoje, na centralidade do evangelho, claro, sempre, né? Então, aqui é um ponto muito importante. Aplicar não é extrair lições do texto em si, né? Ponto 1, o texto diz isso. Ponto 2, o texto diz aquilo. Eu tenho que dizer o que o texto diz, mas eu tenho que aplicar para hoje. Na aplicação, é necessário destacar a ideia central do texto. Ou seja, a intenção do autor do texto está numa ideia central. E fazer a conexão com a teologia bíblica,
seja, com a história da redenção, para a gente não cair em interpretações ideológicas, e trazer o texto para questões atuais. Então, eu vou dar uma dica para vocês usarem palavras-chave ou frase para deixar essas conexões bem marcantes, ok? Um exemplo aqui, em Atos 4, 1 a 31. Então, a exposição de Atos 4, 1 ao 31, olha aqui, eu destaquei a ideia central. A ideia central é pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito. Essa é a ideia central. Observe que eu repeti a ideia central em todos os pontos de aplicação. Nesse texto, como era um texto longo, eu precisei trabalhar esse texto em 10 pontos, que não é muito aconselhável, mas eu não podia deixar de aplicar a ideia central, a redenção, o texto e as questões contemporâneas, menos que 10 pontos, nesse caso aqui. Mas não significa dizer que todo o texto nós temos que aplicar em 10 pontos. Tem textos que vão exigir 3 pontos, tem textos que vão exigir 4 pontos, depende muito. Então, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito é a ideia central. E aí, perturbações é uma coisa do texto, né, porque o apóstolo Pedro e João estavam pregando a doutrina da ressurreição, e os saduceus, que divergiam disso, não concordaram com essa pregação, e eles começaram a ser perseguidos, né, em virtude disso. Então, olha só, na primeira parte aqui, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito é a ideia central, ok? Essas perturbações aqui era algo que estava no texto, então eu estou amarrando a ideia central, eu estou amarrando a ideia central ao texto, o que que constava no texto? Perturbações, e uma questão contemporânea, a questão da liberdade, a liberdade hoje, tá ok? Então vou repetir. Eu conectei a ideia central, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito. A ideia central de Atos 4, 1 ao 31. A palavra perturbações era o que estava acontecendo lá no contexto. Eles estavam sendo perseguidos por pregarem Cristo ressuscitado, né? E eu fiz uma conexão da ideia central do texto tudo isso de modo redentivo, em cada ponto, amarrando o texto à questão redentiva, e puxei aqui para a liberdade religiosa na atualidade, tá? Então, em cada ponto aplicativo, a gente vai amarrando ideia central ao texto em si, né, ao problema atual e conectando tudo isso à história da redenção. Ou seja, em qual momento da história da redenção aquele texto se encontra, tá? Então, a segunda lição foi pregar corajosamente no poder do Espírito gera crescimento, crescimento, tá? O crescimento naquela época foi numérico, o de hoje também é numérico, só que aqui o cuidado que a gente tem que ter é com o pragmatismo religioso, né? É com a ideia do crescimento por crescimento. O crescimento que se deu lá em Atos foi em virtude da pregação do evangelho. Quando eles pregaram, o texto diz que muitos ouviram a palavra, ou seja, no sentido de muitos se converteram de fato. Então, quando eu prego o evangelho, acontece duas coisas, né? As pessoas podem detestar mais ainda o evangelho ou podem, de uma certa forma, pelo poder do Espírito, se converterem, né? No ponto 3, olha aí, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito, até aqui é a ideia central, ok? É que nos capacita a enfrentar as perseguições. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro e o apóstolo João. No texto, eles foram capacitados a enfrentar as perseguições. Aí, as questões atuais, contemporâneas, eu acrescentei aqui a liberdade religiosa.
Aí eu falei da questão da lei, né? O projeto de lei que tem sido um motivo de grande perturbação, que é o projeto de lei 2630/20, né, que vai trabalhar, vai mexer muito na questão de liberdade de expressão e liberdade religiosa. Então eu puxei uma questão contemporânea para a ideia central, para o problema que tinha no texto, né, e tudo isso conectado à teologia da redenção, mostrando que, embora nós não possamos ficar quietos como cidadãos, nós precisamos confiar estritamente no poder do Espírito, porque quando a gente olha a teologia bíblica do livro de Lucas e Atos, a gente enxerga o quê? A gente enxerga que em Lucas nós temos a, a, o Salvador que chega cumprindo a promessa do Antigo Testamento. O Salvador que chega para nos libertar da ira do Pai. A ideia central está lá em Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Né? O livro de Atos já é a expansão desse Redentor para uma, uma salvação que alcançaria desde Samaria, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tá? Então, a, eu tenho que fazer uma conexão na aplicação do momento histórico redentivo em que o texto está. Isso é muito importante. E conectar, claro, a questão do reino presente e reino futuro. Nas aplicações, eu não posso deixar o povo só no reino presente, assim como eu não posso levar o povo só para o reino futuro. Eu preciso conectar o povo ao reino presente e ao reino futuro. Tá? Olha aqui, quarto lugar. Pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito. É a ideia central do texto. Envolve falar da esperança do cristão. Qual era a esperança que os apóstolos estavam pregando lá no texto? É a questão da ressurreição. E eles foram perseguidos pelos saduceus por conta disso. Só que eu não me ative somente à ideia central, a conexão textual. Eu puxei para uma questão contemporânea. Olha aqui a questão contemporânea. E não da esperança do progressismo. Aí eu falei de Revolução Francesa, eu falei dos 3 princípios da Revolução Francesa. Então a gente observa que essas conexões são muito importantes. Então, repito, vou repetir aqui o que está lá para trás, olha. Aplicar não é extrair lições do texto em si, mas transpor a ideia central, conectando ao texto, a teologia redentiva, para a atualidade. Então, se eu tivesse aplicado o texto somente, por exemplo, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito, traz perturbações. Ok, esse era o contexto lá do capítulo 4. Mas e o que as pessoas estão vivendo hoje? Que tipo de perturbações as pessoas estão vivendo hoje? Porque as perturbações que as pessoas viviam lá, em Atos 4, que os apóstolos viveram, elas são perturbações, mas são diferentes das de hoje. Existe um contexto atual que é diferente. Naquela época existia a mídia, redes sociais? Não. Mas existiam outros tipos de mídias, né? As cartas eram mídias, ok? Mas então a gente precisa fazer conexões com a atualidade. O John Stott dizia que a gente precisa estar com o olho atento ao texto e ao jornal, né? Texto bíblico e ao jornal, tá? Aqui, em quinto lugar, pregar Cristo corajosamente no poder do Espírito envolve falar de uma salvação espiritual. Foi o que Pedro fez lá em Atos capítulo 4:12.
Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E a questão contemporânea foi: e não uma salvação social. Então aqui eu falei das teologias da libertação, das teologias sociais, né, que é o que está muito em voga hoje em dia, é o que está predominando hoje em dia, na verdade. As pessoas acreditam muito na salvação, social e educacional. Então, a teologia da libertação, por exemplo, eles vão trabalhar um tipo de redenção social e puramente. Se você olhar o Paulo Freire, por exemplo, na questão da educação, ele vai trabalhar um tipo de redenção educacional. E muitos pastores acabam aderindo a essas ideias de teologia da libertação. Então a gente precisa tocar na realidade atual, porque na igreja existem professores, existem pais, existem alunos, existem cristãos que convivem com esses discursos diariamente. São pessoas que trabalham em escolas públicas, escolas privadas, são profissionais liberais, enfim. E a mídia ataca essas pessoas durante a semana ferozmente. Os filhos dos nossos irmãos em Cristo muitas vezes têm ideias de uma teologia puramente social. Isso faz parte muito de um senso de justiça própria, né? Quando a justiça de Cristo é deixada de lado, as pessoas começam a trabalhar um senso de justiça própria, justiça pessoal, né?